Vamos para a nossa 17ª palavra desse tempo de consagração, amém? Eu espero que você esteja recebendo dos céus aí tudo que você tem consagrado e buscado neste tempo e compartilhado também com outras pessoas. Não esquece de deixar um comentário aqui, de deixar um like, né, de enviar para outras pessoas que vierem no seu coração enquanto você está escutando essa ministração, amém? Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te pedir para que a tua presença soberana esteja no nosso meio, para que o Senhor envie anjos, Senhor, neste momento, na casa, na vida, na história, na circunstância de cada um que está ouvindo essa mensagem. Visita os nossos lares, visita as nossas demandas, porque só o Senhor é Deus, Deus vivo, o único Deus vivo que pode fazer algo sobrenatural em nós, através de nós e por nós. Venha o teu reino, fala com a gente em mais essa palavra, Senhor. Nós clamamos pelo nosso Brasil, nós clamamos pela nossa nação, pelo nosso povo, Senhor. Nós clamamos pela nossa terra, nós clamamos pelas famílias, pela liderança deste país e nós dizemos que o teu trono está acima de todo trono, Pai, e que o Senhor quem governa, o Senhor quem domina, e que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor desta nação. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Lucas, no capítulo 1, e eu amo essa história. Ele fala ali sobre o nascimento, ali bem no comecinho, tem a introdução, e depois ele fala do nascimento de João Batista e tal, mas eu não quero falar do nascimento de João Batista, eu quero falar sobre os pais de João Batista, né? Isabel e Zacarias, eu amo essa história deles. Vamos lá, eu não vou ler tudo não, vou pegar alguns trechinhos aqui, ó, que era no tempo de Herodes, né, tinha um sacerdote que chamava Zacarias e pertencia a um grupo sacerdotal e tinha Isabel, a sua mulher, que também era descendente de Arão. E aí lá no versículo 6 diz, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Essa história aqui te parece familiar com alguma história, né? Sara e Abraão. Deus, ele repete histórias, ele repete milagres. Gente, tudo que está aqui na Bíblia, a gente estava numa reunião ali da igreja agorinha, estávamos conversando sobre isso, né? Como só muda o cenário, né? Só muda o cenário, os nomes, os endereços, mas todos nós temos nossas histórias que clamamos, Senhor, libera a promessa, libera o milagre, e vai de geração em geração. Quando vê, né, Paulo escrevendo carta às igrejas, a gente vê as circunstâncias, os problemas que apareceram na igreja, gente, são problemas atuais. Então, assim, muda só a data, o cenário, o tempo, mas a palavra, né, ela é atemporal. As dores também são atemporais, né, as aflições, mas enfim, vamos aqui. Deus repete alguns cenários aqui, a gente vê alguns cenários sendo repetidos, histórias, mas Deus também repete os milagres. Deus faz porque Ele é fonte inesgotável, amém? Então eu quero falar aqui um pouquinho de Zacarias, né, desse lugar de favor que Zacarias e Isabel encontraram. Mas só que o mais importante em todo esse cenário, como a bênção, como esse favor alcançou esse casal, né, esses dois. Aí algo que me chama sempre muita atenção aqui. Deixa eu ler só mais um pouquinho aqui para te introduzir um pouco melhor. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Fala assim, servindo. Estando em serviço, em grupo, estando em serviço, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Tudo que você faz diante de Deus não fica indiferente, não fica despercebido, amém? Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Então o anjo apareceu, para eu ficar pulando aqui para não falar tudo, para não ficar muito longo. Então quando Zacarias viu o anjo, ele se perturbou, ficou com medo, e o anjo não precisa ter medo, não precisa ter medo. O anjo veio trazer a boa nova. O anjo veio trazer a boa nova, quer ver? Lá no versículo 19, o anjo respondeu, né, que Zacarias falou, como, porque o anjo falou, você vai ter filho. O Senhor ouviu a sua oração.
o anjo veio falar com Zacarias enquanto ele estava servindo, falando: Deus ouviu a sua oração, você vai ter um filho. Tipo, Isabel estéril e tudo, mas olha só, lá no versículo 19, né? Porque no 18 Zacarias ficou indagando: como vou ter certeza? Eu sou velho, minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, aquele que vive na presença de Deus. Meu Deus do céu, aquele que sempre está na presença de Deus. Um anjo saiu da presença de Deus, porque sempre está na presença de Deus. Ele saiu da presença para vir diretamente trazer uma boa notícia. Eu sou Gabriel, aquele que vive sempre na presença do soberano. Vim aqui para te dar um recado, meu Deus. Pensa só. Teve um tempo, sabe? Imagina que presença tremenda, né? Zacarias que dominado pelo medo tremendo, eu imagino. Teve uma vez que eu fiquei desafiando assim, sabe? Oh, meu Deus. Deus, olha, esse povo da Bíblia te ouvia, esse povo da Bíblia ouvia mesmo, e o Senhor visitava. Eu quero essa experiência, eu quero viver algo com o Senhor assim. Me chama pelo nome, eu quero ouvir o Senhor falando o meu nome e tal. Eu ficava naquilo, sabe? Sempre orando, e ali e tal, sobre isso. E aí eu e o Celso, a gente estava namorando, estava noivo. E aí ele já tinha ido embora lá de casa e tal. E aí apagou as luzes, ele fechou, né, a porta, foi embora, e aí eu deitei, embrulhei com a fé. Gente, algo tomou conta assim no meu quarto, tô abrindo meu coração aqui, algo tomou conta assim no meu quarto, uma atmosfera, e eu ouvi meu nome, Micaele. Meu Deus do céu, olha que eu nunca fui medrosa com essas coisas, mas foi algo sobrenatural. Micaele, uma voz. Meu Deus, quem tá aí? Quem está aí? Celso, é você que tá. Aí eu pensei: o Celso tá brincando com a minha cara, o Celso tá fazendo hora com a minha cara. Gente, eu peguei, embrulhei assim, quem tá aí? Fiquei com tanto medo, eu não tinha coragem de tirar aquela coberta, sabe? E fiquei tipo apavorada, foi algo surreal. E aí quando a fé veio a lembrança, né, na minha mente: você não queria ouvir a voz de Deus? Você não queria ser chamada por uma voz dos céus? Como assim a voz divina? Isso foi meu Deus, gente. Aí eu fiquei um tempo, não sei quanto tempo eu fiquei ali, sabe? E eu nunca fui medrosa, vocês sabem. Eu já fui espírita, já tive um monte de pacto com tanta coisa, nunca fui ser medrosa. Mas era uma voz que, Jesus. E aí depois que eu lembrei disso, eu tirei a coberta e falei: Deus, é o Senhor que está aí. Deus, fala comigo de novo, chama o meu nome de novo, Deus, fala comigo. Gente, foi uma experiência assim, e a energia no ambiente, meu Deus, era surreal, não sei explicar. Mas eu fico imaginando aqui Zacarias, meu Deus, ele servindo ali, e aparece um anjo, Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus, né? E ele, por um momento de uma fraqueza humana, ele duvidou. E aí o anjo falou para ele, né? Eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Mas ele falou: mas agora você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia que isso aconteça, porque você não acreditou nas minhas palavras. Enfim, eu vou parar aqui, porque isso aqui, eu ficaria 1 hora ministrando só sobre isso aqui. Então, eu vou voltar ao foco que eu quero falar com você sobre essa palavra. É sobre o milagre de Zacarias, o milagre de Isabel, o que eles receberam, né? Estéril, idade avançada, né? Mas só que o que me chama a atenção aqui é que a visitação vem quando nós estamos em movimento. Sabe, Zacarias, ele estava servindo, já idade avançada, sem filhos, ou seja, estava esperando já, mas, meu Deus, cadê? Mas só que o que me chama muita atenção é que, mesmo sem o milagre dele em mãos, ele não deixou de servir a Deus. Aquele negócio: se o Senhor fizer, o Senhor é Deus; se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te adorando, te amando, me submetendo, porque o Senhor é Deus, ok? Que a minha promessa não foi liberada ainda, o meu milagre ainda não chegou, mas eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te amando, porque o Senhor continua sendo Deus. Então, isso é incrível,
sabe, essa obediência, né, e aqui no começo João fala que a obediência, eles eram que justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível, né, e hoje em dia a gente vê tanta pessoa dando chilique, Deus não fez, não vou na igreja, não vou no culto, não vou fazer porque Deus não fez para mim. Deus deixou de ser Deus porque ele não satisfez os desejos da pessoa, e a pessoa se afasta. Mas só que Deus tem um tempo de tudo, um tempo oportuno, né, Ele tem, o controle de todas as coisas, e quando Deus não está respondendo, não é porque Ele está indiferente, é porque nós estamos sendo tratados no coração, algo está acontecendo, mas Deus não está indiferente ao que nós estamos vivendo, sabe, nós sacrificamos tantas coisas para Deus, renunciamos tantas coisas, e isso tudo são sementes, não é coisa de permuta, de troca, mas Deus vê um coração que está rendido, alinhado ali. Então Zacarias, ele estava servindo mesmo sem estar vivendo sua promessa. E tem gente que só serve ou tipo, só serve com o olho na promessa, não com o olho em Deus. Ou tem gente que, não, parou de servir ou parou de estar na comunhão porque Deus não fez a sua vontade. E nós oramos tanto no Pai Nosso, a oração principal do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, a tua vontade, não a minha. Né? Então, a promessa veio enquanto ele servia, e mesmo sem a promessa, o coração dele estava alinhado com Deus. Eu quero te encorajar mesmo se você não estiver vivendo o seu milagre que você tanto tem clamado, sabe, aquele sonho que você tanto tem sonhado, pedido, apresentado a Deus, eu quero te encorajar a se colocar em movimento, a ser útil no reino, não para você ser salvo ou salva, porque você já é, pelo fato de você acreditar em Jesus Cristo. Mas nós fazemos as obras não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. E é de uma grandeza tão grande porque aquilo que nos alcançou a gente quer transmitir, a gente quer compartilhar, a gente não quer que pare. Isso é uma das características de uma pessoa salva, sabia? De fato convertida, ela falar: "Isso não pode parar em mim, outras pessoas têm que conhecer isso que eu conheci, viver isso que eu estou vivendo", né. Então, mesmo sem estar vivendo sua promessa, Zacarias estava servindo com o mesmo coração, e por isso a visitação veio. Então eu encorajo a você a se colocar no lugar que Deus chamou você para estar. Qual ambiente, qual lugar, né, o que Deus tem falado para você, esteja neste lugar, faça isso, seja útil, né, me dê suas mãos, me dê seu coração, entregue a sua vida. Eu não estou falando que você, sabe, tem que não, não é isso aí que você está pensando. Eu estou falando para você ser útil no reino de Deus. Muitas pessoas, elas querem ser úteis no mundo para gerar um status, né, mas o maior status que nós podemos ter é o de filho, de filha. E os filhos, eles se movimentam na paternidade que é liberada, né, na identidade que é liberada, e filho se move. Filho se move de forma fluida. Então Deus está te chamando para se mover de forma fluida, sabe? E fazer algo. E por mais que você fale assim, mas eu estou com tantos problemas, estou com algumas dores, estou com algumas circunstâncias difíceis, eu quero te falar que enquanto você está servindo, Deus está vendo. Enquanto você está tendo atitudes de fé, atitudes de perseverança, Deus está vendo. E Deus vai olhar e falar: eu vou mandar um anjo, pode sair bem aqui da minha presença e ele levar essas boas novas, porque essa pessoa não vai ficar sem ver a minha bondade na terra dos viventes. A promessa vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer, né? Então, lá no versículo 25, né, Isabel, de fato, ela ficou grávida e tal, ela, não vou resumir aqui, não vou entrar nessa não, senão a gente vai, a gente não, né, eu vou embora. Vamos só aqui no 25.
Então ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim, isso aqui é forte. Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Gente, aquilo era uma vergonha na época, a mulher não ter filhos, sabe? E já de idade avançada, servindo a Deus. E quantas vezes as pessoas, ai, você não é serva de Deus, ai, você não está na casa de Deus, você não está nos cultos, você não sei o quê, você não procura Deus e você está vivendo isso. Eu vou te falar, Deus vai remover a sua vergonha. Deus vai remover a humilhação perante o povo, perante as pessoas, e todos verão o quão grande é o Deus que você serve, que você ama. Mas só que tire o foco da sua dor, tire o foco da sua falta e sirva a Deus de todo o seu coração, sabe? E entregue no altar aquilo que dói e aquilo que te custa. E confie que o Senhor é soberano para mandar um socorro, uma boa nova, e você vai receber uma visitação enquanto você está no movimento de servir a Deus, com seus dons, suas habilidades e os seus talentos, o seu propósito, o seu chamado. Amém? Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu oro para que, em nome de Jesus, essa pessoa que está ouvindo esta palavra possa se colocar em um movimento agora. Eu repreendo toda paralisia, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro o movimento dos céus, um movimento nos pés, um movimento nas mãos, na voz, na fala, nos pensamentos. Algo do céu, algo divino sobre essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Senhor, libera um anjo para vir trazer uma boa nova para a pessoa que está ouvindo essa mensagem, para cada um de nós. Libera, Senhor, um anjo que venha da tua presença enviado pelo Senhor. Dê uma ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que aquilo que o Senhor disse se cumpra nesse tempo, na nossa vida, na nossa história. Remove de nós a dor, a vergonha, a humilhação e nos faça, Senhor, estar em um lugar de alegria, de descanso, de resposta. E que todos possam ver o quão grande é o Deus que nós amamos e servimos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém?